Esse é o PEC, o Programa de Educação Cristã Continuada, com o nosso programa A Nossa Escola Dominical. Que alegria poder receber você ao longo desse momento e compartilhar um pouco da nossa lição dessa semana de Escola Dominical. Eu tenho aqui na minha mão algo muito especial, que é a nossa enciclopédia da Escola Dominical. Na verdade, essa enciclopédia é um produto do PEC, está disponível já na internet, é só você acessar a nossa página no Facebook, o nosso site também, que já está aí no seu vídeo. Isso aqui, na verdade, é um histórico de toda a sua caminhada na Escola Dominical. Cada lição nossa, ela é colocada aqui dentro e nós temos uma enciclopédia, um histórico de tudo aquilo que você estudou, guardou da Escola Dominical, algo muito precioso, muito importante, um memorial do seu estudo na maior escola que existe. As outras podem ter greve, podem parar, mas essa aqui, até Jesus voltar, ela continua sempre funcionando e isso aqui também já está disponível. Você pode ligar, acessar o nosso site na internet, solicitar, vai ser entregue na sua residência e todas as revistas estão aqui dentro, alinhadinhas, guardadinhas, e vai ser muito bom poder compartilhar essa experiência com você. Bom, no primeiro bloco falamos um pouco sobre o diácono. Fomos até o Templo Central e aprendemos sobre o pastor, sobre como ele deve cuidar da sua família, seu caráter pessoal. E o último ponto de número 3 da nossa revista, ele fala sobre a igreja, coluna e baluarte da verdade. Vale a pena lembrar que nessa carta que Paulo escreve a Timóteo, ele trata de 3 pontos chaves. E todas as lições, se você olhar aí o sumário da sua revista, você vai descobrir que eles vão cair em uma dessas categorias. Primeiro, Paulo fala sobre a organização da igreja. Uma geração nova de obreiros está chegando, aqueles que andaram com Jesus, foram testemunhas ocular daquilo que Jesus fez. Estão passando, uma geração nova está sendo treinada e discipulada. E o primeiro ponto é a organização da igreja, que é o tema desse capítulo. Capítulo passado que nós estudamos sobre a oração, a conduta da mulher na igreja, organização da igreja. Nesse caso, pastores, diáconos e agora a igreja, organização da igreja. Outro ponto que nós vamos estudar, que também é tema dessa carta, é a luta contra heresias que destroem e enfraquecem o povo de Deus. Na próxima lição nós vamos falar um pouquinho sobre apostasia, também é tema dessas cartas que foram escritas a Timóteo e a Tito. E por último, o discipulado pessoal. Aqui nós vemos Paulo como o pastor Paulo. Conhecemos Paulo como o desbravador, como missionário, mas aqui Paulo está treinando 2 jovens obreiros, um que estabeleceria a igreja em Creta, que é Tito, mais para frente, vamos olhar um pouco a história dele, e nesse caso aqui Timóteo, numa grande cidade chamada Éfeso, onde Timóteo, agora sendo jovem, ele assumiria o grande trabalho de ter que discipular e cuidar daquela igreja e daquela cidade. E ele abre com o texto que nós vimos aqui, chamando a igreja de coluna e baluarte da verdade. Está aí, logo no iniciozinho da sua lição, você pode ler conosco no texto áureo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Eu quero convidar você rapidamente a correr comigo na página de número 15 da nossa lição. 15 não, perdão, está aqui no finalzinho dela, tem um trecho, aqui na página de número 25, na verdade, da nossa lição, no ponto de número 2, eu quero ler juntamente com você, aqui na tela, algo interessante. A igreja é a casa de Deus, se compõe dos próprios crentes, porquanto está aqui em foco a igreja como corpo de Cristo, e não alguma estrutura física e local. Assim, a igreja tem dupla responsabilidade em relação à verdade. A igreja que Jesus vai vir buscar é a igreja composta de gente, de pessoas. Quando o arrebatamento acontecer, a igreja que vai ser levada vai ser eu, o Igor, todos nós vamos subir, juntamente com você que nos assiste. Mas existe hoje uma questão muito, eu diria, sensível sobre igreja e sobre templo. A igreja, ela se reúne no templo. Jesus, ele veio para salvar a igreja, para construir uma igreja. Mas isso não anula a importância do templo. O templo é o local onde a igreja se reúne. Eu sou a igreja, o Igor é a igreja, mas quando nós nos reunimos, nós também somos a igreja. A igreja que se reúne em um templo. A igreja é o local onde nós somos discipulados, liderados, exortados, inspirados na fé, onde nós exercitamos os dons. Isso é muito importante que seja dito. A igreja são pessoas, mas ao mesmo tempo a igreja ela se reúne num lugar. A igreja ela celebra juntamente a Deus em um local. A igreja, coluna, fundamento da verdade. Paulo está dizendo aqui, a igreja é aquela que sustenta a verdade do evangelho.
O mundo vai vir, as teorias do mundo vão chegar. Vale a pena lembrar que nesse momento aqui, a igreja tinha aproximadamente 60 anos de fundação. A igreja era uma bebezinha ainda. Comparando com hoje, a igreja tem aí mais de 2.000 anos e os problemas, o tempo passou, mas os problemas continuam sendo os mesmos. A igreja ela tem que ainda ser coluna, ela tem que ser fundamento, ela tem que levantar a verdade para que todos possam ver e possam acompanhar. É verdade. A gente tem essa dupla responsabilidade, como diz o comentário da revista, e isso não é responsabilidade apenas do pastor e do diácono, é de todo mundo que faz parte do templo, que vai se reunir no templo, a Igreja de Cristo. Então esse é um papel importante da igreja. Hoje em dia nós temos aí muitas teorias que aparecem, temos algumas, eu diria, ideias que vão chegando. No próximo capítulo nós vamos falar um pouco sobre apostasia, que é uma palavra que a gente às vezes não entende exatamente o que ela significa, mas a gente vai entender como a igreja ela tem que se tornar o fundamento, a coluna, o baluarte que sustenta a verdade. Uma coisa que eu escuto falar muito sobre igreja, a gente nunca viveu numa época onde existem tantas igrejas. Hoje existem ruas que você às vezes tem uma igreja do lado da outra. Em cada esquina tem uma igreja. E um dos argumentos que se diz, poxa, se a igreja ela é tão grande, se a igreja ela tem tantas pessoas que foram alcançadas, tocadas pelo amor de Deus, por que a sociedade não muda? Por que a igreja, por que a cidade não melhora? Por que a violência ela não diminui? Por que a igreja, na verdade, não está fazendo diferença? E o meu argumento ele vai na direção contrária, Igor. Na verdade, o que seria da cidade se não fosse a igreja? Tire a igreja do contexto, por exemplo, aqui onde nós estamos, em Belém do Pará, com todas as dificuldades que a nossa cidade tem, subtrai a igreja, por exemplo, do bairro do Guamá, do bairro da Terra Firme, do bairro da Sacramenta. Todo o trabalho que é feito espiritual, social, assistencial, preventivo pela igreja, pelo povo de Deus, tire a igreja desse contexto e você vai descobrir que a igreja está lá, sustentando a verdade. Que a igreja está lá, sendo coluna viva do Evangelho. Que a igreja está lá, fazendo muita diferença dentro do seu contexto. Bem no finalzinho, aí na página 25, no finalzinho do ponto de número 2, há algo interessante. E eu sempre gosto de me relatar a revista, está escrito aqui, ó, bem na sua tela, há uma estreita conexão entre a igreja e a verdade. A igreja depende da verdade para a sua existência e a verdade depende da igreja para a sua defesa e para a sua proclamação. A verdade o tempo todo está sendo defendida pela igreja. O evangelho, a ressocialização de pessoas, o tempo todo está sendo defendida pela igreja. Retire a igreja do contexto e você vai ver o que acontece, porque a igreja ela tem esse papel duplo. O apóstolo Paulo coloca, ela é o baluarte da verdade, ela sustenta, ela levanta a verdade para que todo mundo possa ver. E no finalzinho desse texto que nós lemos, em Timóteo, capítulo 14, 15, na verdade, ele fecha esse capítulo 3 que nós estamos estudando, fazendo uma declaração muito bonita. Eu quero ler com você versículo 14, 15, 16 e 17, que nós lemos no início. Ele diz, escrevo-te essas coisas esperando ir te ver em breve. Paulo falando a Timóteo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. E Paulo, ele tem algumas das melhores descrições para mim de Jesus. No capítulo 1, eu achei interessante, porque ele praticamente fecha o capítulo 1 de 1 Timóteo, no versículo 17, dizendo assim, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Paulo aqui está se referindo àquele que é a base da igreja, Jesus. A igreja não está edificada sobre os diáconos, a igreja não está edificada sobre os pastores. Na verdade, pastores e diáconos são servos da igreja, são servos do povo de Deus. E esse é o tema da nossa lição. Nós temos aqui Tito, Timóteo, servos de Deus e servos da igreja. A igreja ela está edificada sobre o dono dela, aquele que remiu, aquele que resgatou a igreja. E no finalzinho do capítulo 3, Paulo agora identifica quem é esse dono da igreja no final do capítulo 3, e ele diz, aquele que foi manifestado na carne e foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em glória. Esse é Jesus, a base da igreja. Nós estamos edificados, a sua igreja, coluna e baluarte da verdade, está edificada sobre a pedra angular que é Jesus. Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, a nossa Escola Dominical.
hoje com o pastor Igor Marques aqui. Igor, obrigado. Prazer. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Nos vemos em breve.